Vamos para Romanos, capítulo de número 3. Romanos 3, do versículo 1. Romanos 3, do versículo 1 até o versículo de número 8. Talvez seja um pouquinho mais difícil de entender esse palavreado de Paulo, mas nós vamos tirar algumas lições nessa manhã de tudo que nós vamos ler aqui. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Na verdade, muita, em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Eu falo como homem. De maneira nenhuma. De todo modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E porque não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venha mais, para que venham bens? A condenação desses é justa, é justa. Como eu disse aos irmãos, talvez seja meio difícil de entender o que Paulo está querendo falar aqui aos irmãos de Roma, mas o que nós vemos até aqui, o apóstolo Paulo ele mostrou nas cartas dele e aqui em Romanos, ele mostrou que todos nós seres humanos, tanto judeus, gentios, nós somos culpados diante de Deus. É o que Paulo mostrou até aqui. Todos necessitamos de um Salvador. Ninguém pode se salvar a si mesmo. Ninguém, absolutamente ninguém, em toda a história da humanidade pode se salvar, porque todos são culpados diante de Deus. Todos chegam com culpa diante de Deus sozinhos. Todos necessitam de um Salvador. E acho que isso ficou bem claro para nós, pelo menos nesses primeiros sermões que a gente passou, não é? Que mesmo que nós venhamos pertencer a uma igreja, mesmo que nós venhamos participar dos cultos, das reuniões, nós precisamos crer unicamente em Jesus Cristo. Não é exigido de nós que nós creamos que existe, que nós vamos na igreja e por isso que somos salvos. Não, nós temos que crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. E então Paulo ele deixa claro isso no final do capítulo 2, como nós vimos na semana passada. Não existe circuncisão que possa salvar, né, senão a circuncisão do coração. Ou seja, para os judeus, a circuncisão era o sinal de que ele pertencia ao povo judeu. Mas Paulo diz assim, isso não vale nada se ele não for circuncidado no coração, ou seja, na mente. Se ele não tiver um sinal na mente dele, ou seja, se não houver uma mudança de vida. Então, Paulo, ele quer mostrar, isso ele fala desde o capítulo 2, que há necessidade de uma mudança de vida. É preciso se arrepender dos seus pecados. Nem a circuncisão dos judeus, nem o batismo dos cristãos tem poder de salvar se a pessoa não tiver um coração transformado por Deus. Então, e aqui nós já podemos tirar uma grande lição que nós já debatemos tantas vezes. Não adianta nós fazermos parte de uma religião, não adianta nós fazermos parte de tradições, se o coração da pessoa continua longe de Deus. Quantas vezes nós já dizemos que quantas pessoas não estão perdidas dentro das igrejas também. Elas não foram regeneradas, elas acreditam que por participarem de cultos, por participarem dos programas da igreja, elas se sentem salvas, mas não passa de um sentimento. E aí muitas pessoas
ao lerem, e nós precisamos entender que Paulo estava se dirigindo a judeus, muitas pessoas, ao terminarem o capítulo 2, elas poderiam perguntar: tá, mas existe alguma vantagem em ser judeu então? Qual é a vantagem de ser judeu? Parece que Paulo está desfazendo tudo que, Paulo parece que está desfazendo todo o Antigo Testamento. Parece que não vale de nada ser judeu. E é isso que Paulo começa respondendo no capítulo 3. Há basicamente duas perguntas que a pregação de Paulo estava causando. São duas perguntas que Paulo tem que responder agora, que é: será que Deus é infiel? E a primeira pergunta é: qual é a vantagem de ser judeu? Por que ser judeu seria uma vantagem? E Paulo está dizendo: olha, talvez muitos se perguntem que não há nenhuma vantagem em ser judeu. Trazendo para o nosso contexto, seria a pergunta: tá, mas então não há nenhuma vantagem em nós sermos batizados? Não há nenhuma vantagem em nós cultuarmos? Não há nenhuma vantagem em nós pertencermos a uma igreja? Parece que não há nenhuma vantagem. Paulo, ele enfrentou essas perguntas, essas objeções dos judeus, e Paulo, ele começa então nesse capítulo agora a debater um pouco. Ele vai responder essas perguntas debatendo, e contrariando as pessoas que diziam que Paulo estava pregando um evangelho falso, um evangelho herético, né? E aí o nosso texto hoje, o apóstolo, ele entra então nesse debate, no capítulo 3, ele responde a essas perguntas que foram feitas pelos romanos. E a primeira pergunta é essa: qual então é a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem? E aí essa primeira pergunta, talvez muitos, quando acompanham o capítulo 2, eles diriam: não tem nenhuma vantagem. Se a circuncisão não vale de nada, se as práticas judaicas agora em Cristo foram abolidas, qual é a vantagem? A resposta parece que é nenhuma vantagem. Mas Paulo diz: não. Existe uma vantagem em vários sentidos. Existe uma vantagem dos judeus em vários sentidos. Uma delas, Paulo começa dizendo, no versículo 2. Existe muita vantagem em toda maneira, porque primeiramente, ele vai falar só de uma: as palavras de Deus lhe foram confiadas. Quando eu quero dizer, irmãos, com vantagem, nós podemos imaginar uma corrida. Com vantagem, eu quero dizer que ser judeu, aqui Paulo está dizendo assim: na corrida do evangelho, os judeus, eles podem largar na frente, eles têm uma vantagem. Algumas pessoas poderiam dizer: não existe nenhuma vantagem, mas existe. Paulo diz: Deus revelou a sua palavra aos judeus. Essa é uma das primeiras vantagens. Depois, no capítulo 9, no versículo 4 ao 5, Paulo ele diz que aos judeus foi revelado primeiro a eleição, as leis, os patriarcas e tudo mais. Mas aqui no capítulo 3, Paulo diz: Deus revelou a sua palavra primeiro aos judeus. Então há várias bênçãos e várias vantagens em Deus que Deus concedeu ao povo de Israel. Há várias vantagens. Especialmente Deus revelou estritamente ao povo de Israel as suas leis, as suas ordenanças. Ao contrário de todas as nações, Israel recebeu as escrituras do Antigo Testamento. A Israel foi revelado o Antigo Testamento. Eles não precisaram buscar Deus através da natureza, eles não precisaram olhar para as plantas ou para a beleza da natureza para encontrar Deus, como Paulo disse no capítulo 1, que a natureza revela Deus, do que se pode conhecer que há um Deus. Nós podemos ver isso na natureza, nós passamos por isso. Nós meditamos que quando nós olhamos para a natureza, automaticamente toda pessoa tem que dizer: não, existe um Deus. Mas a natureza não revela nada sobre a cruz, não revela nada sobre a graça de Deus, não revela nada sobre o Messias.
E aí Paulo diz: mas olha os judeus têm essa vantagem. Deus revelou o seu plano eterno aos judeus. Deus, ele falou com Abraão, Deus, ele se comunicou com Isaac, Deus se comunicou com Jacó, Deus falou com Moisés, Deus falou com os profetas, Deus falou com Davi, e tudo isso foi registrado. Tudo isso foi registrado em palavras. E assim, Deus se fez conhecido ao povo de Israel. Israel conheceu a Deus. Israel conheceu os propósitos de Deus. Israel conheceu os mandamentos de Deus. E principalmente, Israel soube do Messias prometido. Israel sabia do Messias prometido. Eu acho muito interessante quando nós chegamos na época do Natal, e geralmente nós intercalamos entre ler a história dos evangelhos do nascimento de Jesus, mas nós principalmente voltamos para o Antigo Testamento para relembrarmos o Natal. Nós vamos para Isaías, por exemplo, Isaías 9, o menino nos foi dado. Todo o Antigo Testamento, todos os livros revelam algo sobre o Messias. Lá no Gênesis já se fala sobre o Messias prometido. Em Isaías, todos os profetas falam sobre o Messias que havia de vir. Tudo isso foi confiado ao povo de Israel. Existe essa vantagem: o povo de Israel sabia de forma antecipada da vinda do Messias, e eles conheceram a Deus de forma antecipada. E aí, aqui nós podemos tirar essa grande lição, que a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus em sua totalidade, ela foi falada por Deus. A Bíblia, todas as palavras da Bíblia foram faladas por Deus, foram inspiradas por Deus. Queridos, talvez vocês vão encontrar pessoas, muitos que se dizem cristãos, e eles dizem que na verdade a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas não se deixe enganar, isso é uma heresia, isso é uma mentira. Quem diz que a Bíblia contém, eles dizem assim: a Bíblia tem algumas partes que Deus fala. Então, principalmente as partes onde se diz que Deus é amor, que Deus ama, essas partes Deus falou. Mas agora as partes onde tem guerra, onde tem tragédias, essas partes Deus não interferiu. Essas coisas são os humanos que escreveram, foi Moisés que escreveu. Não, nós acreditamos, e principalmente esse foi o grande legado da reforma, que toda a palavra, toda a Bíblia, ela é falada, ela é dirigida por Deus. Deus, ele usa seres humanos, Deus, ele usa Moisés, ele usa outros escritores para escrever aquilo que o próprio Deus falou, totalmente. A Escritura, então, não é uma mistura de palavra humana com palavra divina, não é uma coleção de ideias humanas com as ideias de Deus, não é uma junção daquilo que o homem pensa com aquilo que Deus pensa. Não, tudo aqui na palavra é sobre o que Deus pensa, é tudo sobre o que Deus fala. E aqui nós podemos citar dois grandes: o teólogo Irineu de Lyon, logo depois de Cristo, ele diz assim: a Escritura é perfeita porque foi falada pela palavra de Deus e pelo seu Espírito. Nós aprendemos que o Espírito de Deus é o sopro de Deus. É quando Deus fala através do seu Espírito. Deus soprou, Deus falou através do seu Espírito. E por isso que ela é perfeita. Martinho Lutero também diz que a Escritura, embora que ela foi escrita por homens, ela não vem dos homens. A Bíblia, ela vem de Deus, ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Então não nos deixemos enganar quando algumas pessoas vêm e dizem que os homens, eles colaboraram. A Bíblia foi escrita por homens, então eles colocaram suas ideias aqui também. Não, tudo aqui foi escrito porque Deus falou assim.
porque Deus falou assim. E aí, queridos irmãos, que privilégio é nosso de ter essa Bíblia. Sem essas revelações de Deus, nós estaríamos perdidos. Imagine o quanto nós estaríamos perdidos se nós não teríamos essas revelações de Deus. Se nós não tivéssemos essa Bíblia, é bem difícil imaginar no Brasil nós não sabermos pelo menos um pouco da Bíblia. Mas imagine se nós não tivéssemos essa Bíblia aqui. Se nós não saberíamos nada disso aqui, nós não saberíamos que existe um Deus, nós não saberíamos quem nós somos, nós não saberíamos de onde viemos, para onde nós estamos indo, nós não saberíamos. Nós não saberíamos por que nós fomos criados, por que nós existimos, nós não saberíamos se a palavra de Deus não nos falasse. É assim que o mundo encara a vida hoje. Porque muitas pessoas tiram suas vidas porque elas não acham sentido na vida, elas não sabem para que elas existem. Eu vivo porque eu vivo simplesmente. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra por que nós fomos criados, para quê. E sem a Escritura, sem a palavra de Deus, nós não saberíamos que o ser humano ele foi criado à imagem de Deus. Nós não teríamos conhecimento do pecado, nós não teríamos conhecimento de Jesus Cristo, nós não saberíamos que Cristo levou sobre si os nossos pecados, nós não saberíamos que Cristo, como Cordeiro inocente, ele morreu numa cruz, assumindo a culpa em nosso lugar. Nós não saberíamos da justiça, nós não saberíamos da graça, nem da salvação, nós não saberíamos do amor de Deus. Nós sabemos sim, a natureza, ela fala, existe um Deus, mas ela não fala sobre o que Deus faz, sobre a cruz de Cristo. Então, Paulo diz, essa é a vantagem do judeu. Deus se revelou primeiro a eles. Deus revelou isso primeiro a eles. Deus falou para eles, eles sabiam, antecipadamente eles sabiam. E Paulo automaticamente ele fala a nós também, nós temos esse privilégio também, nos foi confiado a palavra, Deus falou também a nós, diferente do que muitas pessoas, como muitas pessoas vivem no mundo, a nós foi confiada a Bíblia. Nós temos a Bíblia hoje no celular, nós temos acesso à Bíblia escrito em áudio, nós temos várias formas de escutar a voz de Deus. Nos foi confiado a nós esse privilégio de conhecer a Bíblia também. Foi confiado a nós. Nós temos essa vantagem em relação aos que não conhecem a Bíblia, aos que estão cegos no mundo. Nós temos essa vantagem também. A Bíblia chegou a nós, que seja pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelos nossos avós, mas nós recebemos a palavra de Deus. Nós recebemos, seja indo na igreja, seja participando nos cultos, seja cantando, nós recebemos, nós temos esse privilégio, nós temos essa vantagem em relação ao mundo. Nós temos essa vantagem. Então, quando nós voltamos para o começo do sermão, nós vemos que essas práticas, as práticas judaicas, elas não salvam. Mas é necessário crer na mensagem que Deus revelou. Aos judeus foi falado que viria o Messias. Jesus, ele veio dos judeus veio o Messias. Jesus nasceu de uma virgem, Maria, José, judeus, da linhagem de Davi. Cristo veio. E aí essa mensagem foi ensinada, foi confiada a nós, e agora é necessário que creiamos nessa palavra. É necessário que nós venhamos crer. Paulo então diz, não é circuncisão que nos salva, mas é crer, não é nós pertencendo à igreja visível, essa igreja que não é sendo membro aqui, mas é crendo naquilo que Deus revelou a nós, é crendo na palavra de Deus, é crendo que aquilo que está escrito aqui, que nós somos justificados pela fé, que nós somos justificados em Cristo Jesus, é crendo, só assim
podemos ser salvos. Só assim podemos ser salvos. Romanos 10, 17 diz que a nossa fé vem pela pregação. A nossa fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo, daquilo que Cristo ensinou. Tiago 1,18 também diz: segundo a sua vontade. Vamos abrir esse versículo, Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago 1,18. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus, Ele nos fez novas criaturas através da palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja, então, Deus, Ele faz tudo, Ele nos gera novamente, Ele nos dá nova vida através da sua palavra. Então, queridos, como nós já falamos outras vezes, é bom, é maravilhoso quando nós somos expostos à palavra de Deus. Assim como nós outras vezes falamos que para nós pegarmos vitamina D do sol, nós precisamos nos expor ao sol, nós devemos nos expor à palavra de Deus. Nós devemos nos expor à palavra de Deus. Se exponha, leia essa palavra e creia e se exponha. Todas as vezes que nós formos confrontados com a palavra, não endureça o seu coração, mas aceite a verdade de Deus em seu coração. Que nós não venhamos ser incrédulos à verdade de Deus. Então, respondida essa primeira pergunta, a segunda pergunta é: mas Deus, então, ele deixa de cumprir suas promessas? Por quê? Porque os judeus, eles tinham a promessa de Deus, lá em Jeremias 31, 33, Deus disse assim: eu serei o Deus de Israel e eles serão o meu povo. Deus prometeu isso. Deus prometeu que Israel seria o povo dele, o povo precioso dele. Os judeus seriam o povo precioso de Deus, e ele seria o Deus deles. Jeremias 31, 33. E agora Paulo, ele está dizendo assim que Deus, ele, por causa do pecado de Israel, ele havia aberto também as portas para os gentios. Paulo está dizendo: Deus está abrindo as portas da sua verdade, não só para os judeus, mas Ele está revelando a sua verdade para os que não são judeus. Por exemplo, para nós, para os gregos, para nós também. E aí muitos podem ter perguntado para Paulo: mas então Deus, Ele deixou de cumprir essa promessa? Qual promessa? De que Deus tinha apenas um povo, o povo de Israel? Então Deus, Ele pode às vezes deixar de cumprir as suas promessas? Quer dizer, agora Deus está abrindo, Deus não tem mais um povo seleto, o povo de Israel. Deus tem um povo gigante em toda a terra agora. Ele não tem mais só o povo de Israel. Parece que Deus, ele deixou de cumprir a promessa dele, lá de Jeremias. Mas então Paulo, ele diz: jamais ninguém deve colocar em xeque a lealdade de Deus. Ninguém deve duvidar das promessas de Deus. Paulo está dizendo: de maneira nenhuma Deus está sendo desleal ou infiel à sua promessa. Deus não é infiel àquilo que Ele prometeu. O povo de Israel continua sendo o povo de Deus. Ele apenas abriu a porta para os outros gentios entrarem. O que Paulo também vai explicar depois, que toda a salvação, alguns judeus achavam então que ser salvo significava ser circuncidado. Paulo diz: não, a salvação, toda a vida, todo o Antigo Testamento foi sempre pela fé. Todos foram salvos sempre pela fé. Deus, ele não anulou a sua promessa, mesmo que os judeus tenham sido infiéis, mesmo que os fariseus tenham matado Jesus Cristo, mesmo que o povo de Israel tenha abandonado o Filho de Deus no final, mesmo que eles tenham pecado, tendo sido
não tendo crido na mensagem de Jesus Cristo, Deus ele permaneceu fiel. Deus sempre é fiel. E aí a incredulidade, só porque Israel não creu em Deus, não creu no Messias, Deus não deixou o seu povo de lado. Como que Deus, no Antigo Testamento, ele disse: Israel será o meu povo. Israel pecou, agora, eu vou deixar esse povo aí. Eles pecam, eles me desobedecem, eu vou deixar. Os judeus estavam perguntando isso para Paulo agora. Paulo diz: não, Deus não deixou da sua promessa. Ele não deixou, ele não é infiel. Ele não pode anular a promessa que ele fez. Sim, Israel quebrou a aliança de Deus várias vezes. Eles adoraram outros deuses, esculpiram imagens, eles se prostraram diante dessas imagens. Mas olhe, por exemplo, a promessa que Deus fez lá em Gênesis, que a semente da mulher esmagaria a serpente. Os judeus creram nisso? Não, eles não creram. Quando Cristo veio, quando Cristo, por mais sinais que ele mostrava que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, eles não creram. Mesmo assim, Deus abandonou o povo de Israel? Não, porque Deus se mantém fiel à sua promessa. Deus se manteve fiel. Deus o povo de Israel ainda é o povo escolhido de Deus. Ele abriu a porta também para que os gentios se achegassem ao reino de Deus? Sim. Mas isso aconteceu também através dos judeus, através de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele cita o exemplo de Davi. Deus tinha feito uma promessa a Davi também, que através da linhagem de Davi, Deus abençoaria a sua linhagem. Através da linhagem de Davi, o Messias viria. E Davi, o que ele fez? Ele foi infiel, ele pecou também. Deus foi infiel? Não, Deus não foi infiel, Davi sim. Então, e aí muitos teólogos acreditam também que ainda haverá um dia, Paulo explica isso mais para frente, talvez um dia nós passamos por isso, que ainda haverá um avivamento em Israel, e Israel se voltará a Jesus Cristo, não é? Mas esse não será o nosso embate, o nosso tema hoje. Mas quantas vezes nós não fizemos essa mesma pergunta que os romanos tinham aqui? Será que Deus não é infiel? Quantas vezes nós não perguntamos? Quantas vezes nós, por quebrarmos as leis de Deus, quantas vezes nós, por pecarmos, nós achamos que Deus nos abandona? Quantas vezes muitas pessoas elas traem seus votos de casamento, muitas pessoas elas esquecem de suas promessas. É engraçado que hoje quase não podemos mais confiar em ninguém. Paulo, ele destaca aqui que há uma diferença entre nós e Deus. Há uma diferença entre os seres humanos e Deus. Deus, toda a vida, ele é fiel, ele permanece fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, nossa infidelidade não muda nada no caráter de Deus. O caráter de Deus, ele não muda. Isso está escrito em Deuteronômio 7:9. Reconhece, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel que guarda a aliança. Salmo 86:15. Mas tu és Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, rico em misericórdia e fidelidade. Apocalipse 19:11 também diz: e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o que montava chama-se Fiel e Verdadeiro, o que julga, peleja com justiça. Deus, ele permanece fiel às suas promessas. Quantas vezes nós já não acusamos Deus de infidelidade? Quantas vezes nós já lemos na palavra que Deus cuidaria de nós? Quantas vezes nós não lemos na palavra que Deus nos seguraria em suas mãos? E muitas vezes, quando as coisas não saem como nós achávamos que iria sair, nós dizemos: Deus, será que o Senhor vai mesmo me guardar?
Será que já nós não desconfiamos que Deus nos deixou de lado? Será que já nós não achamos que Deus nos decepcionou? Quantas vezes nós não chamamos Deus de infiel? Quantas vezes sua vida não saiu como você esperava? Quantas vezes você já desconfiou de Deus por causa de uma decepção na sua vida? Quantas vezes nós não acusamos Deus? Deus, o Senhor acho que não está cuidando de mim. Mesmo que a palavra de Deus, mesmo que Ele tenha dito expressamente que Ele nos guardaria, mesmo em situações adversas, mesmo em situações onde parece que está tudo perdido, Deus diz: eu estou no controle, eu estou te guardando, você é meu filho amado. Cristo, Ele se entregou por nós, Ele foi fiel à sua promessa, Ele nos salva de todo o pecado. Quantas vezes Deus não demonstrou a sua fidelidade, demonstrou sua fidelidade mesmo quando Davi pecou, porque Ele não demonstraria sua fidelidade quando nós também erramos, quando nós caímos? Então, a resposta para a pergunta dos romanos é: se alguém diz que Deus é infiel, que Deus é instável em suas promessas, a condenação dessas pessoas é totalmente justa. Se nós acusamos Deus de Ele não nos guardar, se nós acusamos Deus de Ele não nos abençoar quando nós achamos que Ele deveria nos abençoar, quando a vida não vai do jeito que a gente quer, e a gente fala: Deus, mas o Senhor não está fazendo para o meu bem, o Senhor não está fazendo como eu queria, eu acho que o Senhor não é fiel mais a mim, o Senhor não vai me guardar, eu tenho medo, o Senhor, né? Quantas vezes já não acusamos Deus dessa forma? Então Paulo diz: a condenação desses é justa. É um pecado tão grande acusar Deus de infidelidade. Devemos olhar para Deus e dizer: mesmo que a nossa infidelidade, mesmo que o nosso pecado seja justo, que Deus nos abandone eternamente, Ele não faz, porque Ele prometeu ser fiel. Ele é fiel e nos dará segurança na nossa salvação. E aí a outra pergunta é: mas então, quanto mais nós pecarmos, mais Deus vai usar de misericórdia para nós? É a última pergunta que eles fazem. Então, mesmo que nós venhamos pecar bastante, mesmo que a gente peque bastante, Deus ainda vai nos guardar, Deus ainda não vai nos deixar cair? Então Paulo diz: não, se alguém entende o Evangelho dessa forma, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Nós não fomos chamados para brincar com Deus, nós só temos a perder. Provérbios 4,14 diz: não entres pelo caminho dos perversos, nem andes no caminho dos maus. Evita o caminho dos maus, não passes por ele, desvia-te do caminho e passa de largo, passe longe dos caminhos dos maus. Nós não devemos ficar olhando para Deus e dizer: ah, mas Deus, Ele é fiel, então mesmo se eu pecar, né, não faz mal se eu pecar, então mesmo se eu pecar, Deus ainda vai me proteger, Deus ainda vai estar comigo. Não, nós não devemos ter, apesar de Deus permanecer fiel à sua promessa, Ele não nos chamou para a imundícia, Ele não nos chamou para estar na sujeira, na lama do pecado. Se nós pertencemos à igreja invisível, se nós pertencemos ao povo de Deus, nós devemos nos segurar firme na esperança de que Deus, Ele é fiel ao que prometeu. Ele nos guardará sim. Mas em toda tentação, em toda tentação que vem sobre nós, Deus também nos dará o escape. 1 Coríntios 10, 13 diz isso. 1 João 1:9 também diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado fiel que nos perdoa os pecados, o juiz também que nos perdoa os pecados. Então, talvez se alguém de nós pecou, talvez alguém de nós foi infiel e está fraco na fé, nós devemos clamar ao Senhor.
Você pode pedir perdão, pedir purificação dos seus pecados. Se nós fomos pecadores, se nós fomos infiéis, não guardamos os mandamentos de Deus, nós podemos clamar ao Senhor e Ele é fiel à sua promessa, Ele nos perdoará. Tenhamos certeza disso, Ele nos perdoará, Ele é fiel, Ele cumpre sempre o que prometeu, Ele nos perdoará.